Esse episódio é um oferecimento Devir. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um Sala de Jogos e eu dou as boas-vindas para você que está procurando esse vídeo para poder aprender as regras de Catan para ensinar para os seus amigos ou indicar esse vídeo para os seus amigos aprenderem o jogo antes de vocês jogarem. Ou então boas-vindas para você que recebeu o link do seu amigo para você aprender a jogar Catan. E também para você que veio aqui procurar os melhores lances dos jogos, né, da Copa do Mundo 2022, mas isso aqui não é a Copa do Mundo de Catar, é como aprender a jogar o jogo Catan, um jogo essencial da linha da Devir. Então fica aí para você aprender como jogar esse jogo bem bacana, um clássico de Klaus Teuber. Em Catan nós somos os primeiros colonos a chegar à ilha de Catan e vamos desenvolver a civilização, começando com uma pequena aldeia e algumas estradas, e aí a gente vai transformando nossas aldeias em civilizações, aumentando nossas estradas pela ilha de Catan, coletando matérias-primas, progredindo, ganhando pontos e assim sendo o melhor ao chegar aos 10 pontos primeiro e vencendo o jogo. Vamos para a mesa fazer uma preparação do jogo para 4 jogadores e aí durante o processo a gente vai ensinando as regras. Mas se você gostar desse vídeo, já clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e vamos lá. Então, gente, existe uma montagem do jogo para principiantes, onde cada peça vai ser colocada baseada numa imagem que tem no papel de resumo do jogo. A gente vai ensinar como vai ser de forma aleatória. Você vai pegar as fichas de mar, né? E vai se preocupar porque ela tem dois lados, um sem portos e um com portos. Você vai usar com portos. Só que aí você não vai se preocupar em encaixar os números iguais ou não, tá? Você vai simplesmente montar de forma aleatória no centro da mesa. Em seguida você vai pegar as peças de terreno, embaralhá-las e colocá-las de forma também aleatória. E aí, pessoal, você vai pegar as fichas numéricas viradas pela letras, né? E vai em ordem alfabética escolhendo qualquer canto e aí seguindo o sentido anti-horário. Lembrando para vocês que vocês não botam nenhuma ficha em cima da ficha de terreno, nesse caso aleatoriamente onde ela ficou. Então vamos começar um pouquinho depois da ficha de terreno, a gente vai colocando A, B, e aí depois que você colocou, você vai virar as fichas para vermos os números. Arrume as cartas de matéria-prima nas bandejas e as cartas de progresso embaralhadas voltadas para baixo. E coloque próximo ao tabuleiro. Também coloque os dados em fácil alcance. Os 3 patetas, os 3 ladrões, vão ficar no deserto. Cada jogador vai receber uma fichinha de ajuda dos custos de construção. Coloque próximo ao tabuleiro em fácil visualização as fichas de maior exército de cavalaria e maior estrada comercial. Os jogadores vão escolher as suas cores e vão receber os materiais dessas cores, estradas, aldeias e cidades. Seguindo a fase de fundação, os jogadores vão passar por 2 rodadas. A primeira rodada eles vão rolar os dados para ver quem tira maior. E aí o que é que vai acontecer? Quem tirar o maior valor vai ser o primeiro jogador. E aí, seguindo o sentido horário, cada jogador vai colocar uma aldeia sua com uma estrada. Então digamos que o branco foi o primeiro jogador. E quando você vai construir uma aldeia, ela fica numa encruzilhada, ok? Que são as interseções entre os hexágonos. Então digamos que ele vai olhar aqui e, para vocês já saberem,
Os números em vermelho quer dizer que a probabilidade deles serem rolados são maiores. Então, se você ficar próximo a esses locais com números vermelhos, a chance de você conseguir a matéria-prima daquele local através da rolagem dos dados é maior. E eu percebi também que o tamanho dos números também indica a outra probabilidade dos dados, né? Quanto maior o número, mais chances ele tem de ser rolado. E aí você vai, dependendo da estratégia, decidir onde você vai colocar a sua primeira aldeia e estrada. A partir do momento que você entender mais do jogo, você vai entender mais questões de posicionamentos nesse início, né? Então o jogador branco vai colocar aqui. E aí uma estrada ela fica numa linha adjacente a uma aldeia sua, né? A estrada da sua cor. Então ele decide colocar aqui. E aí é a vez do próximo jogador colocar, um jogador no sentido horário, colocar também uma aldeia e uma estrada. Agora vamos para uma regrinha que você vai ter essa regra no posicionamento inicial e também regra no futuro de posicionamento de aldeias. Quando você for colocar uma aldeia, você tem que seguir a seguinte regra. A regra da distância é o seguinte: você só pode construir uma aldeia numa encruzilhada se as encruzilhadas adjacentes a essa aldeia, assim ó, se as encruzilhadas adjacentes a essa aldeia não possuírem uma outra aldeia ou uma aldeia da própria cor, certo? E esse é um posicionamento inicial. Depois eu vou falar como é que você cria outras aldeias, né? E o laranja ele vai colocar aqui. Pronto, essa foi a primeira rodada de posicionamento de aldeias e estradas. E agora vamos para a segunda rodada, que começa pelo último jogador. Ele vai colocar outra aldeia e uma estrada, e seguindo sentido anti-horário, os outros jogadores vão colocando uma aldeia e uma estrada. E aí o que é que vai acontecer? Esse outro jogador ele vai colocar a peça em uma região, né, seguindo as regras de distância, e aí ele vai receber as matérias-primas do local onde ele colocou a segunda aldeia. Então, no caso, uma madeira, uma ovelha e uma argila. Pronto, agora decididas as posições, as primeiras matérias-primas dos jogadores, o jogador inicial ele vai rolar os dados. Isso se chama produção de matérias-primas. Então, o jogador da vez, sempre no começo, ele vai rolar os dois dados. Quando ele rolar, ele vai fazer a soma dos dados. Caramba, eu não acredito, saiu justamente o que eu não queria. A soma dos dados, vamos lá, vai. Pronto, a soma dos dados vai ser as regiões onde vai acontecer a produção de matérias-primas. Então, nesse caso aqui, saiu 8. Então, a gente olha quem são os jogadores que estão nos locais onde tem 8. Então, temos aqui o vermelho e o laranja. Ambos vão ganhar uma argila. E aqui temos o branco sozinho ganhando um minério. Se o jogador tiver mais de uma aldeia, quando sai o número, por exemplo, sai o número 10, o laranja ele ia receber uma madeira por causa dessa aldeia e uma madeira por causa dessa aldeia. Depois de lançar os dados, o jogador da vez pode fazer comércio. Então, essas ações, o turno dele é seguido nessa ordem aqui. Então, lançar dados, fazer comércio, depois construir. Então, no comércio, ele pode ter tanto fazer um comércio interno como um comércio marítimo. Comércio interno é o seguinte, é com os outros jogadores, independente do local onde eles estejam. Você vai propor trocas com outros jogadores e vai receber ofertas de outros jogadores. Nesse momento, as únicas trocas e ofertas têm que acontecer com o jogador da vez. Outros jogadores não podem fazer comércios entre si, tem que ser só com o jogador que está na vez. Essas trocas podem acontecer com trocas de matérias-primas que eles possuem.
Não pode ser trocas de cartas de desenvolvimento, nem trocas de aldeias ou estradas, whatever. É só cartas que eles tenham de matéria-prima, tá? E é na proporção que quiserem. Que vocês tentarem combinar lá. Ou o jogador pode fazer comércio marítimo né? Pode tanto ter interno como marítimo no mesmo comércio. Que é o que? Trocar 4 matérias-primas iguais por uma matéria-prima qualquer com um banco, ok? Ou se ele tiver construído uma aldeia em uma das encruzilhadas que tem o porto, ó, essa pontezinha aqui, ó, aí você vai ver que tipo de troca tem naquele local. Por exemplo, aqui é 2 para 1 de argila, ou seja, você pode dar 2 argilas para receber uma matéria-prima qualquer. Já aqui nesse porto são 3 matérias-primas iguais por uma qualquer. Aqui é 2 de madeira por uma qualquer, 3 iguais por uma qualquer, 2 ovelhas por uma qualquer, 2 minérios por uma qualquer. Tem um aqui também de 3 e tem aqui, ó, de trigo, 2 trigos por uma qualquer. Então tá vendo, ó, que a aldeia do jogador tem que estar em cima da ponte. Então aqui nesse exemplo, o jogador vermelho durante a partida vai poder trocar 2 trigos por uma qualquer. Então já foi interessante ele estar com a aldeia aqui do lado dessa trigo de número 9, porque ele já vai ficar recebendo. Quando recebe produtos, independe de onde estejam suas aldeias. Então essa aldeia aqui pode receber o trigo, mas nada impede de usar o trigo que recebeu aqui nas trocas daqui, ok? Pronto, fez o comércio que quis ou não fez o comércio que quis e tal, é hora de construir. Se por acaso você quiser construir, você vai dar uma olhadinha aqui, ó, nos seus custos de produção e tem coisas que você pode construir. Você pode construir a estrada pagando e a quantidade que você puder e quiser. Estrada com argila ou madeira com argila, você constrói uma estrada. Se você tiver a maior estrada comercial, ganha 2 pontos de vitória. Aldeia, você constrói madeira, argila, trigo e ovelha. A aldeia lhe dá 1 ponto de vitória. Cidade, 2 trigos, 3 minérios, 2 pontos de vitória. E cartas de desenvolvimento, você paga um trigo, uma ovelha, uma lã, né? E um minério, e aí você puxa uma carta de desenvolvimento. Já a gente vai falar sobre elas. Vamos construir uma estrada. Então, para construir a estrada, você dá uma madeira e uma argila. E aí o jogador vai colocar uma estrada adjacente a uma peça de aldeia ou cidade que ele tenha, ou de outra estrada sua. Só pode haver uma estrada por linha, ok? Então, nesse caso aqui, ele pode colocar uma estrada aqui. Nada impede de ele ter colocado uma estrada aqui também. Ele até mesmo pode colocar uma estrada aqui, ó, sem problemas. O laranja, ele não consegue mais avançar se ficar desse jeito, porque ele não pode botar do lado um do outro, mas pode botar aqui sem problema. Outra situação é a seguinte: você só pode construir uma estrada no caminho que esteja adjacente a um caminho que tem outra estrada sua, ou uma encruzilhada que tenha uma construção de aldeia ou cidade sua. Você não pode, nesse caso aqui, continuar aqui, porque ela nem está adjacente a uma estrada sua, nem adjacente a uma construção de cidade ou aldeia sua. Assim que o jogador conseguir construir uma estrada sua que tenha 5 estradas consecutivas sem ser interrompidas por aldeias ou estradas de outros jogadores, fez assim, ele imediatamente ganha a carta de maior estrada comercial, 2 pontos de vitória. E aí, se posteriormente outro jogador conseguir construir uma rota comercial maior que a atual do dono desta carta, a carta é imediatamente entregue para o outro jogador. Então essa carta talvez fique indo para cada outro jogador e dando 2 pontos, deixando a pessoa mais próxima dos 10 pontos para vencer. Mas pelo menos a vantagem para quem fez primeiro é porque mesmo empatado continua com aquela pessoa. É só se ultrapassar que muda de dono. Construir uma aldeia. Então gasta essa quantidade de matéria-prima e aí você vai construir uma nova aldeia.
A construção de aldeias segue a seguinte restrição. A regra do distanciamento que a gente falou, que ao construir uma encruzilhada só vai poder fazer isso se as adjacentes encruzilhadas não tenham outra aldeia, mesmo sua ou de outro jogador. Além disso, essa aldeia ela só pode ser construída adjacente a uma estrada sua. Ou seja, você não pode construir do nada em outro local. Você só pode construir depois de uma estrada sua. Aí o que acontece? Aqui não pode, porque ó, a regra de distância. Mas aqui pode sim, porque ó, não há outras aldeias no lugar. Rafael, tudo bem se na construção da minha aldeia, por exemplo, está aqui assim, ó, desse jeito. Eu, como jogador branco, ainda posso construir uma aldeia aqui? Sim, não há nenhuma restrição. Está adjacente a uma estrada sua e não há aldeias adjacentes. O único problema é que você não vai poder avançar com sua estrada branca para cá e aí não poderia colocar aqui nesse porto por esse caminho aqui, né? E nem você pode se aproveitar da estrada de outro jogador para colocar aqui. Vamos para outra construção. A cidade, você paga 2 trigos e 3 minérios e coloca uma cidade. Cidades, elas não surgem do nada, elas evoluem uma aldeia sua já existente. Então simplesmente você paga os custos, remove uma aldeia que você quiser e coloca uma cidade no local. O que é que essa cidade faz? Ela, ao invés de um ponto, não é mais uma aldeia, ela vai lhe dar 2 pontos. E quando houver a fase de produção, ao invés de você receber apenas uma matéria-prima do local, você recebe 2 matérias-primas. Então, se rolou 8, o jogador branco ele vai receber uma matéria-prima da aldeia, que é minério, e 2 minérios por causa da cidade. Por último, temos cartas de desenvolvimento. Você paga isso aqui e vai puxar a primeira carta de desenvolvimento da sua mão. E aí tem vários tipos de cartas de desenvolvimento. Peguei exatamente o cavaleiro. Ao jogar esta carta, mova o ladrão e roube uma carta de matéria-prima de um dos jogadores afetados. E aí você vai colocando esse cavaleiro na sua frente quando vai sendo usado. Durante a partida, maior exército de cavalaria, o primeiro jogador a ter 3 cartas de cavaleiro à sua frente recebe essa carta, tendo 2 pontos. E aí se outro jogador tiver mais cartas de cavaleiro, ele é o mais cartas de cavaleiro que o dono atual, ele vai ficar com essa carta de maior exército de cavalaria, ok? E aí nas cartas de desenvolvimento nós temos essas cartas que geram pontos, elas ficam escondidas. A biblioteca, que aí você só revela quando você chegar a 10 pontos, né? Mercado, dá ponto, igreja. Aí temos as cartas de progresso, que fazem alguns efeitos. Monopólio, ao jogar esta carta, escolha a matéria-prima. Todos os outros jogadores terão que entregar todas as cartas dessa matéria-prima que possuam. As cartas de progresso, elas só podem ser usadas no turno posterior a que vocês ganharam ela. Então, se você nesse turno ganhou o progresso aqui monopólio, você só vai poder utilizá-lo no próximo turno. Você pode jogar cartas de progresso até mesmo antes de rolar os dados. Então temos construção de estradas. Ao jogar esta carta, pode construir 2 estradas gratuitamente. Invenção. Ao jogar esta carta, retire da reserva 2 cartas de matéria-prima à sua escolha. Cavaleiros, 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 cavaleiros. Ok? E essas aqui ficam em segredo até que você revele para conseguir 10 pontos, né? E aí essas cartas você usa no seu turno, ok? Só no seu turno. E essas foram todas as construções. E aí quando você estiver cansado de construir e não puder mais construir, ou não quiser construir, você passa a vez para o próximo jogador no sentido horário. Ele rola os dados e segue o mesmo processo. Mencionamos o ladrão, né, gente? O ladrão é o seguinte: quando sai o número 7, vai acontecer algumas coisas. Nenhum jogador vai receber matéria-prima, tá? Porque não existe 7 aqui. Todos os jogadores que possuam mais de 7 cartas de matéria-prima
tem de escolher metade delas e devolvê-las às pilhas correspondentes. Se um jogador possui uma quantidade ímpar de cartas, deve arredondar para baixo. Então, se ele tiver 9 cartas, ele só se desfaz de 4. Em seguida, o jogador que rolou 7 é obrigado a mover o ladrão. Ele vai escolher um hexágono para colocar esse ladrão. Digamos que a malandragem dele vai ser aqui. Aconselho a botar em cima do número, porque o que é que vai acontecer? Quando o ladrão é movido para esse local, o jogador da vez, que colocou o ladrão, vai escolher um jogador que esteja adjacente àquela região. Nesse caso aqui é só o branco, mas se ele colocasse aqui, ele escolheria entre o vermelho e o laranja. E o que é que ele vai escolher? Ele vai roubar uma matéria-prima da mão daquele jogador, de forma aleatória. E qual é a sacanagem maior também? Os ladrões, como eu falei para ficar em cima do número, é porque quando sair o número daquela região, não vai gerar matéria-prima para as pessoas que estão adjacentes ali. Depois desse movimento de roubar a carta, o jogador da vez continua seu turno normal, indo para o comércio e, se quiser, depois para construções. E aí, gente, o jogo termina quando alguém fizer 10 pontos. Os pontos têm através das cartas de desenvolvimento, através das cartas de maior estrada comercial e de cavaleiros, e os próprios locais que você tem pontos. As aldeias são 1 ponto e as cidades dão 2 pontos. Nesse visual aqui, o jogador branco ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí o jogo continua, e se em seu turno você fizer 10 pontos, você vence o jogo. E é assim que você joga Catan, o jogo. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai tentar respondê-las da melhor maneira possível. E se você se encantou com o mundo de Catan, não conhece ainda todas as suas linhas do jogo, você pode vir no izinho aqui, que temos uma playlist de jogos lançados pela Devi, das expansões de Catan ou as outras formas que tem outras versões de Catan. Você pode encontrar tudo no izinho na nossa playlist, bem bacana para você mergulhar nesse mundo de Catan e suas variáveis maneiras de jogar. Até mais, pessoal. Tchau.